a parábola dos servos bons e maus, na tradução do Haroldo Dutra, cujo título consta a parábola do servo vigilante. Como já fica claro, a parábola do servo vigilante é uma lição sobre a vigilância. Isso é evidente em cada frase da parábola. Esta parábola faz parte do sermão profético proferido por Jesus no Monte das Oliveiras, de onde eles podiam visualizar toda a cidade de Jerusalém. Aconteceu na semana da prisão de Jesus, onde ele reforça a todos ao trabalho edificante na prática do bem, de iluminação e à vigilância constante, recomendando-nos a mantermos-nos firmes na execução das tarefas em benefício do progresso próprio e de nossos semelhantes. Em primeiro lugar, Jesus diz no registro de Lucas, que é o mais completo e que não foi inscrito na íntegra por Caibar, que o servo vigilante tem o seu lombo cingido. O que quer dizer isso, né? Essa expressão faz referência ao costume da época, onde as pessoas naquele tempo usavam longas túnicas que dificultavam os movimentos. Então elas usavam um cinto que mantinham suas vestes acima dos joelhos para possibilitar mais agilidade na execução do trabalho. Portanto, estar com o lombo cingido significava estar vestido de modo adequado para poder agir prontamente. E, em segundo lugar, Jesus diz que o servo vigilante mantém sua candeia acesa. As candeias eram essenciais para enxergar durante a noite. Se um servo não estivesse com sua túnica cingida e com a sua candeia acesa, ele jamais poderia abrir a porta para o seu senhor de madrugada, pois certamente ele iria tropeçar no escuro. Em ambos os casos, tanto em relação às vestes como em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do compromisso em servir, a necessidade de preparação para receber o Senhor. Se assim procedermos, sempre vigilantes, em condições de servir e iluminar os nossos semelhantes, ensinando-lhes o caminho ao Pai, seremos considerados bons servos e conquistaremos a confiança do Senhor. Por consequência, Ele nos tomará como seus prepostos, que somos fazendo parte de obreiros da providência divina e administradores do seu patrimônio. Pelos ensinamentos e exemplos de Jesus, sabemos qual é a vontade de Deus e como Ele quer que nós hajamos. Para tanto, nós devemos dar cumprimento aos compromissos assumidos diante de Deus, cuidando com dedicação e zelo daqueles que nos foram confiados. Felizes seremos se, ao final de uma existência, formos surpreendidos assim servindo. Na vinha do Senhor, por toda parte, encontramos almas que necessitam de nossos serviços, esperando de nós o amparo, o auxílio, a proteção, os esclarecimentos, as orientações, o estímulo para o bem, os exemplos de fé, o consolo, a paciência, a fim de conhecerem a verdade libertadora e que possam suportar melhor as provações e expiações terrenas com resignação, esperança e confiança em Deus. O cristão, ele deve ser como o servo fiel, que age enquanto o patrão está fora, mas quando retorna encontra tudo preparado. Assim será no dia também do juízo final. Assim será no dia do nosso desencarne. A história contada por Jesus revelou um comportamento muito usual entre nós. Muitas vezes o servo só é fiel quando está sendo fiscalizado. Isso vale para qualquer tipo de trabalho e serviço. O servo cumpre e atende à vontade de seu senhor em qualquer situação, mesmo que não esteja sendo vigiado por olhos físicos ou câmeras de televisão. Isso porque somos acompanhados por muitas testemunhas invisíveis, os espíritos. A hipocrisia surge quando, nas nossas comunidades religiosas, temos um comportamento e quando delas saímos temos outro proceder. Certamente, muitas vezes somos acompanhados pelos espíritos,
que se decepcionam com nossas atitudes. A fidelidade é uma das primeiras virtudes que devemos desenvolver. Sem ela, não conseguimos desenvolver as outras. Com ela, nós perseveramos a caminho da modificação interior. Caímos, mas levantamos, caímos novamente e novamente levantamos. Esse é o processo da renovação interior. Como definido por Allan Kardec, o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelo esforço que faz em se renovar interiormente. E sem a fidelidade, não é possível empreendê-lo. Digo ainda mais, sem fidelidade e sem a disciplina, como disse Emmanuel Chico. Certamente nós seremos cobrados quando o patrão chegar. Que é a nossa própria consciência, sem as ilusões da matéria. Não pelas virtudes que possivelmente desenvolvemos, mas pela nossa fidelidade, pelo nosso esforço.